Olá, senhores, tudo bom? Na aula passada nós vimos sobre formulários, né? Falamos um pouco sobre os métodos get e post, explicando um pouco mais de forma refinada esses métodos e colocamos os principais elementos de inputs dentro do for. Obviamente que retomaremos essa aula, uma aula específica só sobre formulários, que é uma parte importantíssima sobre o HTML, mas quando estivermos lá no HTML5, adentrados no HTML5. Então, a aula de hoje vamos falar sobre tabela. Para falarmos sobre tabela, vamos tentar criar uma tabela lá em serviços. Vamos tentar colocar, por exemplo, essa característica aqui de mecânica, elétrica, peças, tudo dentro de uma tabela, né? Então, por exemplo, lá na parte da web, que a gente vai ver aqui, quando a gente cria aqui em serviços, a gente tem uma listinha de serviços. E a gente queria colocar isso dentro de uma tabela. É uma tabela segmentada com essa lista de serviços. Tá ok? Então, vamos lá? Olha só, pessoal. Vou apagar aqui o L, não vai mais me servir. E eu quero trabalhar agora com uma nova tag dentro do meu HTML, que é uma tag muito conhecida na literatura para a construção de tabelas. Tabelas é importantíssima para que possamos tabular algumas informações dentro do nosso próprio website. Obviamente que a gente pode fazer isso via div. Então, a primeira coisa que a gente tem é construir uma tabela através da tag chamada table. Existe uma tag chamada table e essa tag ela precisa ser fechada, tá? E aí eu vou dar aquele espaço para eu conseguir trabalhar aqui internamente. Então, a partir desse momento, o browser já entende que aqui vai ser interpretada uma tabela. Se eu for lá dar um F5 na página de serviços, vai sumir tudo o que tinha anteriormente e não vai aparecer absolutamente nada que eu preciso do conteúdo dentro da tabela, ok? Toda tabela é separada por linhas e por colunas, ok? Então, cada tabela a gente tem linhas e temos colunas. Todas as linhas aqui no HTML ele é definida como uma tag chamada de tr. Então, eu vou comentar, tá ok? Vocês podem ir seguindo. Vou fazer um comentário em HTML e vou colocar linha como tr. Tá ok, pessoal? E vou colocar aqui a minha primeira linha, que se chama tr. Se eu coloquei a tr, automaticamente eu preciso fechá-la a tr. Isso aqui, pessoal, é uma linha. Tá? Vou dar um F5 na tela e até então absolutamente nada ocorreu. Tá ok, não tem problema. Então vamos lá. Aqui é uma linha e cada linha existe colunas. Essas colunas são chamadas de células. Né? Cada coluna é chamada de células. Por exemplo, eu posso ter uma célula como TH ou TD. Tá? Então, eu posso ter aqui, eu vou identar novamente e vou comentar. Ok? Opa, vou comentar. Falhou aqui o comentário. E aqui eu vou colocar agora as células. Tá? As células, tá, pessoal? Quando eu estou trabalhando com uma tabela que existe um cabeçalho, igual lá que tem no Excel, quando a gente faz no Word, a gente constrói uma tabelinha de duas colunas e a gente coloca, por exemplo, lá um cabeçalho, beleza? Esse cabeçalho, dentro das células, vamos colocar aqui que são cabeçalhos, vamos trazer lá, cabeçalhos, ele é feito através do TH, tá, pessoal? Todo TH é um cabeçalho. Então, por exemplo, eu montando aqui dentro dessa primeira tag um cabeçalho, TH, vamos lá montar um cabeçalho, barra TH. Mal. Esse primeiro cabeçalho eu posso falar aqui código, beleza? Posso colocar como código. Código vai ser o código do serviço, ok? Logo em seguida, eu tenho o próximo TH. Isso tudo é o meu cabeçalho, tá, pessoal? Eu vou ter serviço, código e o serviço em si, tá? Serviço em si, pronto. Teoricamente, eu estou falando que existe uma linha na minha tabela e essa linha ele tem um cabeçalho com dois espaços, código e serviço, ok? Vamos lá ver como é que isso vai ficar na prática. Vamos lá? Pronto, está aqui, ó. Código, serviço. Tranquilo. E aí, os próximos passos é fazer o preenchimento dessa tabela. Obviamente que essa tabela não tem uma borda, a gente precisa
preciso configurá-la, essa tabela. Tá? Depois a gente vai configurando isso. Olha só. Então, tem uma primeira linha, TR, e aqui é a primeira linha. Primeira linha. Vamos para a segunda linha. Vou copiar esse carinha. Opa, foi mal. Copiar esse carinha aqui, ó. Vou colar. E temos a segunda linha. Na segunda linha, pessoal, segunda TR, aí eu preciso trabalhar com células, né? Se eu tenho, por exemplo, uma TH, que é um título aqui e um título aqui, as informações que estão contidas aqui e aqui são células, células, células e células, tá? Dentro de cada linha existe a célula. E as células, ela pode ser chamada como TD, ok? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa com TH, mas agora vai ser TD. TD, tá? Lá eu falei que tem duas, então aqui obrigatoriamente vai ter que ter duas. Por quê? Porque aqui tem código e aqui tem serviço. Código numa coluna, serviço na outra. Obrigatoriamente vai ter que ter o código aqui, por exemplo, 1, 2, 3, e aí o serviço, né? Vamos colocar elétrica. Ok? Beleza? Vamos fazer nossa próxima linha. Na próxima linha, dentro ainda da tabela, a gente coloca outro código 1, 2, 3, 4 e coloca mecânica. Mecânica. E aí, novamente, a gente faz uma outra TR, uma outra linha, e a gente coloca aqui 1, 2, 5, e a gente coloca, sei lá, peças. E assim sucessivamente. Então, eu tenho uma tabela, table, que tem quantas colunas? Tem 2 colunas, TH, TH. E tem quantas linhas? Você vai ter uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Vamos ver como é que ficou a nossa tabelinha. Tá lá. Olha só a tabela feita. Tá ok? Ó, código, com todos os códigos já indentados e formatados. Tá? E o serviço, com todo o serviço já alinhado e formatado. Ah, professor, mas eu quero colocar, por exemplo, eu quero alinhar, eu quero colocar uma borda, eu quero trabalhar os alinhamentos, né, conhecidos como os alinhamentos. É fácil, pessoal. Dentro do TH eu posso colocar o alinhamento center, tá, e verificar como isso vai ficar na prática. Tá? Então o código ficou alinhado, né, e eu posso colocar em cada CD de células de números de código também esse alinhamento. Simplesmente eu vou copiar esse alinhamento do TH e vou em cada célula onde é que tem código e vou preenchê-las com o meu alinhamento centralizado. Para aqueles que tiverem dúvida ainda sobre alinhamento, volte nas primeiras aulas e eu falo um pouco sobre alinhamento dentro dos H1, H2, H3. Então, tem alguns elementos que, de fato, em HTML não permite colocar, por exemplo, esses alinhamentos, como foi o caso da tag ING, que os senhores viram nas aulas passadas, tá ok? Mas a grande maioria dos elementos da HTML aceitam alinhamento dessas tags. Vamos ver como é que vai ficar aqui na prática. Vamos executar novamente o browser e a gente percebe que ficou alinhado, centralizado a codificação. Obviamente, serviços pode ficar do lado esquerdo, do jeito que está, né? Não tem nenhum problema. E aí a formatação fica ok. Ah, professor, mas a tabela ficou muito esquerda. Eu quero, na verdade, centralizar a tabela. Bom, então vai lá no elemento da tabela, table, e centraliza a tabela table. Tá, pessoal? Bem tranquilo. Então, alinhamento, tabela center. E a tabela vai ficar centralizada. Ok? Então, centralizei o elemento table. Ah, professor, mas eu gosto que fique, por exemplo, borda. Então, vamos dizer que eu não ia adiantar, porque, na verdade, bordas, as formatações eu ia deixar tudo para o CSS. Tá, pessoal? Deixa eu só dar uma olhada se ele vai ter o atributo de borda se não for o CSS. Border. Não é border. Só um minuto. Border. Vamos lá. E aí ficou com a borda do tamanho 1. Tá?
Então, existem esses atributos. Além do atributo de alinhamento do próprio table, da própria tabela, vocês podem também aumentar o tamanho da borda. Por exemplo, se colocar um 5, vamos colocar a borda tamanho 5. A grossura da borda 5. E aí ele vai ficar uma borda um pouco mais espessurada, né? Mais espessurada. Professor, mas a borda externa ficou. Então, é a borda da tabela. Eu posso colocar a borda, por exemplo, dos cabeçalhos maiores, por exemplo, código e serviço? Sim. Então, eles podem simplesmente pegar a borda 5 aqui e copiar para os TH. Por exemplo, aqui onde é que tem código, você, além do código, ainda tem borda, e do serviço, além do serviço em si, ter a borda 5. E aí vocês melhoram um pouco isso. E aí a gente vai formatando o texto de acordo com o que a gente vai querendo. Não vou entrar muito em detalhe em formatação de bordas ou de outro estilo a mais nas tabelas em si. Por quê, pessoal? Porque a formatação ela vai ser realizada especificamente via CSS, inclusive até os alinhamentos. Toda essa questão de alinhamento de tabelas vão ser realizadas via CSS, na programação em CSS. Então, por fim, nossa tabela ficou desse formato. Então, fizemos uma tabela aqui de 2 colunas, com 2 cabeçalhos, com 1, 2, 3, 4 linhas. Obviamente, que aí vai depender do que os senhores querem. Professor, será que eu poderia utilizar, por exemplo, lá no meu form, que eu tinha feito formular, contato, dentro de uma tabela? Pode sim. Por exemplo, dentro de uma tabela, os senhores podem colocar em uma célula, colocar um nome, e na segunda célula, os senhores podem colocar, por exemplo, um input. Na próxima linha, uma célula, os senhores podem colocar, por exemplo, e-mail, e na segunda célula, CD, vocês podem colocar o input lá, e-mail. Na terceira célula, os senhores podem colocar, por exemplo, uma escrita lá chamada mensagem, e na segunda célula, da terceira linha, os senhores podem colocar mensagem, por exemplo, textuária, input textuária. E por último, os senhores podem colocar na última linha lá, uma linha única com, de um lado, o input de reset, e do outro lado, o input de envio. Ok? E tudo isso de forma centralizada, tá, pessoal? Isso vai deixar seu formulário indentado de uma forma padrão, obviamente sem a borda, tirando essa borda é 0, e automaticamente vocês podem centralizar isso. A gente vai ter uma aula de formulário colocando a tabela junto com formulários, tá? Na próxima aula, possivelmente, a gente já vai fazer um teste desse de tabelas com formulário, unificando as duas coisas. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Espero que os senhores trabalhem bastante com tabelas.